Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Estou de volta, sou o professor Aurélio Menezes e vamos dar continuidade aos nossos vídeos com o conteúdo Regência Verbal. Estamos aprendendo como utilizar os verbos, se o verbo é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é bitransitivo, enfim. É um momento de aprender de forma lúdica, utilizando exatamente as estrofes deste livro, O Cordel a Serviço da Linguagem, escrito por mim em parceria com a professora Jarina Barbosa. E vamos aos novos conteúdos, às novas estrofes, trazendo, portanto, novos verbos. Vamos começar com a estrofe em relação ao verbo deparar. Tem mais um bitransitivo, que é o verbo deparar. Deparei com uma paisagem. Deparei um bom lugar. Os dois são admitidos e não altera o sentido, é regra, pode aceitar. Como se pode ver, o verbo deparar pode ser usado com a preposição ou sem a preposição. Neste caso, deparei com uma paisagem, utilizando a preposição com. Deparei um bom lugar, utilizando apenas o artigo indefinido um. Então, neste caso, o verbo é transitivo direto. No primeiro caso, com a preposição com, o verbo é transitivo indireto. Por quê? Porque pede o auxílio de uma preposição. Verbo desculpar. Desculpar também aceita preposições de e por. A mãe desculpa o seu filho por cometer desamor, de não respeitar o ventre ou impedir que adentre no seu peito um grande amor. Olha que estrofe maravilhosa. Desculpar também aceita preposições de e por cometer desamor. A mãe desculpa o seu filho, aqui neste caso o verbo é transitivo direto, por cometer desamor, e tem a preposição por. É transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. De não respeitar o ventre, temos o de, preposição, também mais uma vez, transitivo indireto, neste caso. Por cometer desamor, de não respeitar o ventre ou impedir que adentre no seu peito um grande amor. Portanto, o verbo desculpar pode ter essas duas formas e pode utilizar as duas preposições, de e por. Verbo eleger. Quem elege, elege alguém. Não requer preposição. Eleger um presidente para governar a nação. Eleger é o correto, é transitivo direto, não requer mediação. Aqui não há necessidade de preposição, portanto, eleger, neste caso, é transitivo direto. E há o verbo encontrar, que aprende na mesma escola, no sentido de avistar, a preposição não rola. Encontrei-a lá na praia, onde o céu azul desmaia, onde a gente bate bola. Temos aqui o verbo encontrar no sentido de avistar. Encontrei-a lá na praia. Ou seja, no popular seria encontrei ela lá na praia, na linguagem coloquial, no dia a dia. Mas na língua padrão, a norma padrão da língua, encontrei-a lá na praia, porque o verbo encontrar tem o sentido de avistar. Se quer dizer deparar, se encontrar quer dizer deparar, marcar encontro também, o verbo encontrar exige a preposição retém. Quero encontrar com amigos. Para esquecer inimigos, encontrar com o que convém. Olha aí. Então aqui, ó, quero encontrar com amigos. Para esquecer inimigos, encontrar com convém. Perfeitamente. Nós temos aí a preposição com, que está sendo utilizada, porque neste caso, encontrar significa marcar encontro. Então, marcar encontro com alguém, com amigos. Quando equivale a estar, achar-se em, triunfal, neste momento, encontrar, ainda o verbo encontrar,
Neste momento, encontrar é verbo pronominal. Então, o docente encontra-se em sua sala, abanca-se com seu ar professoral. Então, aqui neste caso, o verbo encontrar significa achar-se em algum lugar, em algum ponto. Então, neste caso, você vai utilizar o verbo encontrar-se, que neste caso é pronominal. Encontra-se. O docente encontra-se. Temos aí o uso do pronome oblíquo se. Agora vamos ao verbo entreter-se. O verbo muito usado, mas às vezes usado de maneira inadequada. Vamos aqui usar de acordo com o padrão da língua, só para a gente aprender um pouquinho, e se quiser escrever um texto, vai saber utilizar de maneira adequada. Entreter-se é indireto. Pede o em, o com, o a. Olha aí. Entreter-se é indireto. Pede o em, o com, o a. Entretive-me com a menina. Entreteve-se ao luar. Entretinha-se com o enredo e não revelou o segredo de tanto e tanto me amar. Olha aí, nesse verso usamos aí 3 exemplos para mostrar o uso das preposições em, com e também a preposição a. Entretive-me com a menina, entreteve-se ao luar, aí a preposição a, entretinha-se com o segredo ou com o enredo. Tá certo? Então temos aí o verbo entreter-se, que é totalmente transitivo e indireto. E ainda pode ser usado em 3 situações diferentes, com 3 preposições diferentes. O em, o com e o a. Período composto aos alunos, o professor ensinou. Vamos aqui ao verbo ensinar. Período composto aos alunos, o professor ensinou, é direto e indireto. Verbo ensinar, por favor. Indireto é a pessoa. O direto é a coisa boa, pois reflete grande amor. Lembrando aí que o verbo ensinar é transitivo, portanto, direto e indireto. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Ok? Então, pede-se aí o uso da preposição. Período composto. O professor ensinou o português aos alunos. O professor ensinou a disciplina aos alunos. Ensinou a disciplina, objeto indireto, a disciplina, e temos aos alunos transitivo indireto, objeto indireto. Portanto, o professor ensinou aos alunos, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. O mesmo caso acontece com o verbo enviar. O sindicato enviou uma carta circular aos queridos operários que lutam por bom salário, ganha-pão a conquistar. O verbo enviar a mesma coisa. O sindicato enviou o quê? A carta. A quem? Aos queridos operários. Aí temos aí transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Enviou o quê? A carta. A quem? Aos operários. Exemplo muito claro do verbo enviar, que neste caso transitivo direto e indireto. Quanto ao verbo esperar, é transitivo direto. Espero bom resultado, aguardo ouvir o decreto, não tem por e não tem a. É coerente negar, espero estar completo. Quem espera, espera algo, espera alguma coisa, espera alguém. Então, neste caso, o verbo é transitivo direto, porque não pede de forma alguma o auxílio da preposição. Vamos aqui a mais uma estrofe do nosso vídeo de hoje. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Nós temos aqui mais de 80 vídeos
postados no nosso canal, tudo sobre língua portuguesa. Continue acessando, ativando o sininho, deixando seus likes e ajudando o nosso canal. Vamos a mais uma estrofe do nosso quadro O Cordel a Serviço da Linguagem. Gosto de urbanidade, gosto de me inteirar dos assuntos, da verdade, também gosto de falar. O de não é abjeto, é transitivo indireto, o doce verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, ou gosta de algo, ou gosta de alguém. Portanto, o verbo gostar pede o auxílio da preposição de. E se pede o complemento dessa preposição, então é transitivo indireto. Gostar de algo, gostar de alguém. Vamos agora ao verbo gozar. Quem goza de privilégios é só político matreiro. Tem deputado que goza as benesses do dinheiro, que é pago, por conseguinte, pelo bom contribuinte, explorado o ano inteiro. Nós, contribuintes, explorados, ano após ano. Isso é uma coisa sem fim. Isso é uma ladainha que não tem fim. É uma peregrinação sem fim. Quem goza de privilégios é só político matreiro. Tem deputado que goza as benesses do dinheiro, que é pago por conseguinte pelo bom contribuinte explorado o ano inteiro. Aqui o verbo gozar também é transitivo indireto, porque quem goza, goza de algo. E também pode gozar algo. Eu posso gozar de privilégios e posso gozar as benesses do dinheiro. Portanto, transitivo direto, transitivo indireto. Fazer supor, pressupor, dá a entender, não replica. Vamos agora trabalhar nessa estrofe o verbo implicar. Muita gente se confunde na hora de utilizar esse verbo de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Fazer supor, pressupor, dar a entender, não replica. O verbo implicar varia, a sua atitude implica demissão geral, em massa, que se transforma em desgraça, é direto e não complica. Neste caso aqui, neste sentido, nesse contexto, o verbo implicar é transitivo direto, não pede o uso da preposição. Implica demissão geral. E não implica em demissão geral. Esse em não é necessário. Porque, neste caso, implicar significa exatamente isso. Dar a entender, fazer supor, pressupor. Aí, neste caso, implica é transitivo direto, sem uso de preposição. Se quer dizer, agora, no outro caso, no outro contexto, no outro sentido, se quer dizer consequência, acarretar, provocar, o verbo mantém a regra. Insuspeito, sem errar. As suas ações implicam, se for preciso, triplicam o direito de sonhar. Olha aqui, ainda temos, o verbo implicar, ele tem várias aplicações e várias implicações também, né? Aplicações e implicações também. Vamos a mais uma estrofe. Porém, se quer demonstrar a gratuita antipatia, o verbo implicar exige preposição que auxilia. Vive implicando com o irmão, conflito e separação, implicância noite e dia. Aqui neste caso, como significa antipatia, significa conflito, significa atrito, vive implicando com o irmão. Então, neste caso, é antipatia gratuita. No caso de antipatia gratuita, o verbo implicar é transitivo indireto e pede o uso da preposição com. Portanto, quem implica, neste sentido, implica com alguém, implica com algo. Se for direto e indireto, aqui no outro sentido, hein? No outro sentido, preste bem atenção. Se for direto e indireto, o sentido é comprometer, envolver em cambalacho um inocente, por quê?
injustamente acusado, o pobre está implicado em roubo sem cometer. Olha aí. A estrofe mostra o uso do verbo implicar no sentido de quê? No sentido de comprometer, envolver em cambalacho. Portanto, o pobre está implicado em roubo sem cometer. Então aí temos o verbo implicar como transitivo indireto com o uso da preposição em e significando comprometer, envolver. Portanto, estes são os vários usos do verbo implicar. Quando for escrever um texto, quando for preparar uma redação, quando participar de um conteúdo elaborado para um concurso público ou algo semelhante, não esqueça que o verbo implicar tem vários significados, tem vários contextos. Portanto, estamos encerrando mais um vídeo sobre regência verbal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, proponha novos conteúdos. Acesse o vídeo até o final e façam a sua inscrição no canal O Português do Aurélio. Um grande abraço e fiquem com Deus.